Olá pessoal, tudo bem? Então hoje nós vamos dar continuidade aqui na aula 2, né? Essa aula 2 é referente à unidade 1 das páginas 70 e 71 da apostila. O que nós vamos ver aí nessa aula de hoje? Na aula passada a gente viu a parte da liquidez da empresa, né? Dos seus ganhos, etc. Dessa vez nós vamos verificar como é feito o endividamento, a composição do endividamento da empresa. Então nós vamos ver o índice de endividamento, nós vamos ver de como é composto esse endividamento pela composição das exigibilidades e como a empresa está investindo o seu dinheiro no imobilizado, ou seja, quanto que ela imobiliza do seu patrimônio líquido, tudo bem? Lembrando, pessoal, que junto com esse arquivo também foi disponibilizado para vocês, né, o arquivo então com o balanço patrimonial. Então esse aqui é o balanço da Natura. Então o balanço todo será baseado, os exercícios todos estarão baseados nesse balanço. Os balanços estão completos, inclusive para quem quer fazer os outros exercícios que não deu para fazer porque os balanços estão incompletos, né? Eles já estão aqui disponibilizados, tá? Então aqui é o da Natura, né? E aqui é o do Boticário, né? Então, olha, esse balanço do Boticário aqui é que eu vou usar para fazer os exemplos dos exercícios aí, tá? Então, olha só. Dando continuidade então aqui, né? Então o primeiro, né, o índice de endividamento ou de estrutura de capital. Então ele vai relacionar quanto de capital próprio, né, está comprometido com o capital de terceiros, né? Então ele vê a participação de dinheiro de terceiros, de capital de terceiros em relação ao capital próprio da empresa. Nesse índice, né, o que a gente pode verificar, né? Essa participação de terceiros em base percentual, né? Então, com essa base percentual a gente vai ver. A fórmula é feita assim: capital de terceiros mais patrimônio líquido dividido por patrimônio líquido. Então a gente vai ver todo o dinheiro de terceiros. Aonde está esse dinheiro de terceiros? É o passivo circulante mais o exigível a longo prazo, né? Ou não circulante também, né? Esse é o nome certo. Esse daqui era o nome antigo, né? Esse é o nome mais novo. Então olha só, a interpretação que a gente vai dar é para isso: quanto menor, melhor. Ou seja, quanto menos participação de capital de terceiros na empresa, melhor, claro, né? Menor será o endividamento. Então, olha só. Voltando então ao balanço lá, passivo circulante e o não circulante. Então, onde a gente está aqui, ó, o passivo circulante é esse pedaço aqui, ó, tá? E eu estou querendo pegar só esse valor aqui, que é o consolidado do primeiro ano aqui, tá aqui, 1481, 483, 474. E o não circulante, olha, o nome está até aqui, tá certo? É composto por esse grupo de contas aqui, ó, certo? Esse grupo de contas, o total dele é 775.864. Então, 775.864. O patrimônio líquido, ele está também no nosso passivo, né? E ele está aqui embaixo, ó. Olha ele aqui, ó. Certo? Então esse aqui é o nosso patrimônio líquido. O que acontece? Vamos fazer a substituição na fórmula. Então, capital de terceiros dividido pelo patrimônio líquido, tudo isso multiplicado por 100. Essa multiplicação por 100 aqui é para nós acharmos o percentual, o valor percentual dessa participação aqui de terceiros na empresa, tá? Então o que nós temos aqui? Fazendo a substituição, né, o somatório do
passivo circulante e o não circulante. Isso daqui é chamado também de passivo exigível, ou seja, tudo que é de passivo de endividamento da empresa, né, dividido pelo patrimônio líquido. Então, nós vamos ter um resultado multiplicado por 100, né? Nós vamos ter esse resultado aqui, 74,23%. O que significa isso? Que 74% de todo o patrimônio líquido da empresa está comprometido com o endividamento de terceiros, né? Cada empresa, cada tipo de empresa, voltando sempre à mesma questão, cada tipo de empresa tem um tipo de endividamento diferente. Então, bens de capital tem um endividamento um pouco maior, então as empresas que fazem máquinas e equipamentos demoram muito para receber, então tem todo um processo antes de poder receber o dinheiro dos seus clientes, então o endividamento dela é maior. Isso significa que ela é ruim? Não, porque é o normal do mercado dela e assim por diante. Então, como nós não temos um comparativo do mercado, nós vamos comparar duas empresas do mesmo ramo para a gente ver qual que está mais endividada, que está menos endividada e assim por diante, tá? Então, agora, o que nós vamos fazer? Se nós vimos o quanto que capital de terceiros está comprometido, né, com o patrimônio líquido, ou o contrário, né, o patrimônio líquido está comprometido com o capital de terceiros, agora nós vamos ver o seguinte: como é esse endividamento, como é a composição desse endividamento, a proporção do endividamento de curto prazo em relação ao de longo prazo no total. Então, o que nós vamos verificar? Os endividamentos de curto prazo, eles acontecem na empresa, tal, mas se eles forem muito altos, eles comprometem a liquidez da empresa. Então, quanto menor essa participação, esse endividamento de curto prazo, melhor, né? Então, o que nós temos aqui? Nós vamos pegar só o passivo circulante e dividir pelo total de capital de terceiros e multiplicar por 100. Aqui nós vamos verificar que vamos ver quantos por cento do endividamento da empresa é de curto prazo, tá? Também a interpretação, quanto menor, melhor, né? Então, olha só. Voltando então ao nosso balanço lá de novo, ó, o 1483, que é de curto prazo, que está aqui no circulante, o não circulante é esse valor aqui. Então, o que nós temos aqui? O passivo circulante é esse aqui valor, nós temos então o não circulante, e o total de capital de terceiros é o somatório desses dois aqui. Então, olha só, o passivo circulante dividido pelo capital de terceiros, que a gente já viu lá na outra fórmula, multiplicado por 100. Fazendo a substituição nos valores que nós colocamos ali, né? E multiplicado por 100, nós vamos achar então aqui 65%. Então, do total do endividamento da empresa, 65% representa endividamento de curto prazo. Para esse tipo de empresa, até que é bom, porque ela é uma empresa que compra no curto prazo e vende no curto prazo também. Então, esse endividamento, se é um pouquinho mais alto, não tem problema, porque ela também recebe no curto prazo. Tudo bem? O próximo seria a imobilização, então, do patrimônio líquido, né? Essa é a imobilização do patrimônio líquido. O que significa isso? O quanto do dinheiro do capital, do patrimônio, né, da empresa está sendo imobilizado, colocado em investimento, máquinas, equipamento e marcas. Então, ele vai ser o que? Investimento mais imobilizado mais intangível. Essas três contas aqui, gente, elas fazem parte do ativo. Então, ó, voltando lá, então elas estão aqui, ó, certo? Então, nós temos lá investimento, imobilizado e mais o intangível. São os investimentos que a empresa fez, imobilizado é máquinas, equipamentos, prédios e assim por diante. E o intangível pode ser marca, patente,
exclusividade, são coisas que, como o próprio nome diz, é intangível, tá? Não há um registro, não há um bem físico ali, tá? Então, o que acontece? Eu fazendo esse somatório aqui, né? Então, fazendo então essa questão, ó, nós temos investimento 259, ó, que nós estamos ali, o 1.183, né, que está aqui, e mais os 89. Dá um total de 1.532. Então, olha, o que nós vamos fazer? Então, investimento mais imobilizado mais intangível sobre o patrimônio líquido, tudo isso multiplicado por 100, de novo, né, para que a gente possa achar o nosso percentual. E aí, fazendo a conta, então, o patrimônio líquido está aqui, né, no passivo, ó, está ele aqui, esse valor, ó, 3.047, né? Fazendo a conta, então, nós vamos chegar aqui praticamente metade do imobilizado da empresa, né? Metade do patrimônio líquido da empresa está imobilizado, tá bom? Se é bom ou ruim, nós vamos ver aí comparado com outra empresa do ramo com mais ou menos o mesmo tamanho, tá bom? Esse valor de mobilização ele é relativamente baixo, porque é uma empresa que não precisa de muita máquina e equipamento para poder fazer os seus produtos, então é relativamente baixo, né? É natural isso aqui. Lembrando, né, que quanto menor isso daqui, melhor, porque isso daqui é dinheiro que a empresa está colocando para receber no longo prazo. Então, lembrando aquilo que eu já falei, né? Quando a gente compra uma máquina ou equipamento, a gente está comprometendo o imobilizado, né? Está comprometendo o patrimônio líquido da empresa no longo prazo. Por quê? Porque você vai ter gastos inerentes a essa imobilização, né? Então, olha só, feito que tudo isso que eu mostrei para vocês, então eu quero que vocês façam o seguinte: proceda então para nós os cálculos desses valores, tanto para a Natura quanto para o Boticário, nos anos de 2015 até 2018, para a gente fazer um comparativo, tá bom? E aí vou passar para vocês no dia da aula, se alguém tiver dúvidas, vocês perguntem tal, e aí eu vou passar depois o quadro resumo, né, com os valores que eu encontrei para que a gente possa fazer alguma interpretação em relação ao comportamento dessas duas empresas, tá bom? Então, gente, qualquer coisa, entre em contato, qualquer dúvida, entre em contato. Esses dois materiais ficarão disponíveis aí para vocês, tá bom? Um abraço, gente. Obrigado.